Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que talvez você nunca tenha parado para pensar de verdade. Por que o Luffy ele sente tanta fome? E se essa fome não for apenas uma piada? E se ela for a chave para entender o One Piece inteiro? O tom, os arcos, o ritmo, o próprio protagonista. E lá no fundo, até mesmo o final da obra. Parece exagero, né? Mas fica comigo, porque existe algo escondido por trás de cada banquete, de cada ataque de fome, cada cena em que o Luffy limpa uma mesa inteira sozinho, cada momento que ele recupera forças do nada depois de comer. Algo que o Oda nunca explica diretamente, mas que molda toda a narrativa. E a verdade é que quando você entende isso, você começa a enxergar o One Piece com outros olhos. Você percebe que a fome de Luffy não só acompanha a história, ela move a história. Então vamos começar por aí. A fome de Luffy como uma ferramenta narrativa. A comida como motor do ritmo de One Piece. Oda construiu One Piece para ser uma história longa, leve, energética e sempre avançando. A obra não pode parar, não pode se arrastar e não pode quebrar o tom. E é por isso que a fome de Luffy existe. Ela é um mecanismo narrativo disfarçado, um atalho meio que emocional, uma forma inteligente de Oda manter o personagem sempre pronto para o próximo desafio, mesmo após sofrer danos absurdos, sem precisar de longas recuperações. Repare, Luffy ele nunca passa 3 capítulos se curando, nunca fica de cama por dias e nem nunca tem pausas prolongadas. Ele desmaia, ele cai, ele quase morre e no final do capítulo seguinte, ele come. E ao comer, ele volta instantaneamente. Não importa se ele está envenenado, exaurido, queimado, espancado ou sangrando. Sua fome é o botão de reset narrativo que mantém o One Piece em movimento constante. E é por isso que enquanto os protagonistas de outros mangás precisam de técnicas curativas, poções, curandeiros ou explicações complicadas, Luffy ele só precisa de um prato de carne para se levantar como se nada tivesse acontecido. Isso não é um erro, é um design narrativo. A comida como reguladora do tom da obra. Oda usa a fome como um marcador emocional. Quando a história fica muito sombria, muito pesada, muito tensa, Luffy sente fome e de repente o clima muda. Um sorriso, uma cena cômica, um momento espontâneo. O lembrete de que One Piece é, antes de tudo, uma aventura alegre. Do mesmo jeito que o trem Zou corre em ciclos, a fome de Luffy marca o retorno constante ao tom essencial da obra. Leveza, alegria e esperança. Por isso, a fome aparece nos momentos mais improváveis. Preso numa jaula em Alabasta, à beira da morte em Impel Down, em plena guerra em Marineford, no caos de Holy Cake, em um ano, por exemplo, no meio de uma guerra civil, a fome quebra o peso, a fome reequilibra o ritmo, a fome garante que o leitor nunca fique longe demais do coração emocional da obra. Mas isso é só a superfície, porque existe algo ainda mais profundo. A fome de Luffy também define quem ele é, não só como um personagem, mas como um símbolo. E é aí que entramos na camada filosófica. Para entender o Luffy de verdade, você precisa esquecer por um momento toda a parte biológica e toda a comédia do personagem. Precisa imaginar uma coisa simples. O que significa comer no universo emocional de Luffy? Porque se a fome dele move a narrativa, ela também move o próprio coração do personagem. E aqui entramos em um território que muita gente subestima. A fome do Luffy é um símbolo, uma metáfora, um pilar essencial da filosofia de One Piece. Comer é liberdade. Para Luffy, comer não é apenas uma necessidade, é expressão. O Luffy é um personagem que rejeita qualquer forma de controle. Ele não aceita ordens, não aceita hierarquias, não aceita obrigações que não escolhe. Ele vive para ser livre. E comer é a forma mais pura de representar essa liberdade. Lembra quando ele diz: heróis dividem a comida. Eu quero a carne toda para mim. Isso, que parece ser só uma piada, na verdade é a frase manifesto. Luffy não quer ser herói porque ele não quer ser preso às expectativas. Ele come o que quer, do jeito que quer, porque isso representa a vida que ele escolheu viver. E olha a ironia, Luffy fala que não gosta de dividir, mas divide comida o tempo inteiro. Isso revela o que realmente importa. Ele só divide quando escolhe dividir. O ato é livre, sincero, honesto. E é por isso que esse ato é tão significativo.
Comer é vínculo. Agora pensa no papel dos banquetes em One Piece. Todo arco, sem exceção, termina em um banquete. Isso não acontece por acaso. O banquete é um ritual máximo da obra. É o momento em que as tensões se dissolvem, novos laços se formam, alianças são formadas, feridas emocionais são curadas e a próxima aventura começa. A fome de Luffy simboliza isso. Ele come com quem ele ama, ele come com quem ele protegeu e ele come com quem ele acabou de libertar. E é por isso que a cena mais significativa de Wano não é uma luta. É o Luffy roubando comida do navio inimigo para alimentar as pessoas de Okoboro. Essa é uma verdadeira bandeira pirata dele. Levar comida para quem tem fome. Comer é vida. Luffy nunca come quando está triste demais. Ele só come quando está vivo de verdade. Quando está emocionalmente desperto. Quando está conectado ao mundo. Lembra da briga com Sanji em Holy Cake? Luffy recusa comida por livre e espontânea escolha. Mas por quê? Porque naquele momento, emocionalmente, ele meio que morreu um pouco. A fome de Luffy funciona como um termômetro do seu espírito. Quando ele está feliz, esperançoso, motivado, ele come. Mas quando ele está quebrado emocionalmente, ele perde todo o apetite. A comida é o sinal de que o Luffy está aceso e de que sua chama interior está viva. Comer é sonho. E é aqui que chegamos a uma das teorias mais fortes relacionadas ao sonho secreto de Luffy. Aquele mesmo sonho que Roger também tinha. Pense com honestidade. O sonho de Luffy não é poder, não é fama, não é reconhecimento. Existem dezenas de indícios de que seu sonho envolve unir o mundo inteiro em um grande banquete. Um banquete onde ninguém passa fome. Um banquete onde liberdade, alegria e vida são celebradas. Faz sentido, né? Porque para Luffy, fome é injustiça, fome é opressão, fome é uma forma de prisão. E comida é tudo que ele luta para preservar. Mas agora que já entendemos a camada narrativa e a camada filosófica, estamos prontos para avançar para uma região mais pragmática. Como a fome de Luffy influencia suas batalhas, sua estratégia e seu crescimento como lutador. Porque sim, Luffy ele não só se alimenta de comida, mas ele também luta com comida. Se na narrativa a fome de Luffy é ritmo e na filosofia ela é liberdade, nos combates ela se torna algo ainda mais impressionante. Uma arma. E não é exagero. Ao contrário de praticamente qualquer protagonista de mangá que depende de técnicas, energia espiritual, treinamentos especiais ou algum tipo de armamento místico, Luffy ele tem um recurso único. Ele pode mudar o rumo de uma batalha inteira simplesmente comendo. Parece cômico, né? Mas isso é genial. E o Oda usa isso de uma forma extremamente inteligente. A fome como adaptação instantânea. Luffy é um lutador que lê e luta com o corpo. Ele observa, tenta, erra, insiste e improvisa. E às vezes ele literalmente come para se adaptar. O exemplo mais marcante, não sei se você lembra, mas é Alabasta. Crocodile ele é um dos inimigos mais difíceis de toda a saga inicial. Um Logia praticamente intocável naquele momento. Um adversário imune aos golpes físicos de Luffy. E o Luffy poderia ter treinado uma nova técnica, poderia ter se desesperado, poderia ter fugido. Não, ele simplesmente bebe um barril inteiro de água, transforma seu próprio corpo em uma arma líquida e passa a cuspir jatos que endurecem a areia do inimigo. Isso é genial. Ele usou a comida, ou nesse caso a água, como uma munição. E quem faz isso? Ninguém além do Luffy. A fome como modo de sobrevivência total. O maior exemplo na obra é o confronto contra Charlotte. Charlotte ela cria biscoitos indestrutíveis. Cada soldado é uma muralha ambulante. Qualquer lutador convencional ficaria preso naquela batalha para sempre. Mas Luffy, ele não fica. Ele escolhe uma solução muito mais absurda e inteligente. Ele simplesmente come os soldados. Charlotte cria 100, Luffy come 100. Ela cria 1000, o Luffy come 1000. A barriga dele vira um campo de batalha. Ele converte o tanque do inimigo em combustível. E é o único momento da obra em que comer é literalmente atacar.
A fome como uma fraqueza mortal. Toda força tem um preço. E em Luffy esse preço aparece quando a comida falta. Sem comida, o Luffy seca, definha, ele perde cor, perde força, perde energia. Em Whole Cake mostra isso de forma muito brutal. Quando o Luffy promete não comer nada que não seja preparado por Sanji, ele chega ao colapso físico. Ele não está apenas com fome, ele está morrendo. O corpo dele exige energia em quantidades absurdas. Sem alimento, ele entra em pane. E a fome para Luffy é tão perigosa quanto um veneno. A fome como arma política. Em um ano, Luffy percebe algo que o transforma. Um país inteiro está passando fome. E ele responde da única forma que faria sentido para ele, com comida. Ele invade o navio inimigo e rouba recursos, alimenta o Kobori, transforma comida em revolução. Para Luffy, lutar contra a fome é lutar contra a opressão. Esse momento muda a forma como ele enxerga a tirania. Não é sobre só violência, sabe? É sobre como controle do alimento. E isso nos leva a algo importante. A fome de Luffy não é só física ou tática, ela também é uma fome moral. Mas agora que já entendemos o impacto físico, narrativo e estratégico da fome de Luffy, chegamos a um ponto crítico. Como a fome molda os poderes do Luffy e como ela se conecta aos Gears e ao despertar. Tá, até aqui observamos que a fome do Luffy pode ser um elemento narrativo, filosófico e estratégico. Mas existe uma camada intermediária entre filosofia e ciência, que é o funcionamento dos poderes do Luffy. E aqui tudo começa a ficar mais claro e mais impressionante, porque as marchas não são técnicas de luta, elas são mecanismos metabólicos. E cada um deles tem um custo tão absurdo que nenhum outro personagem conseguiria ativá-los sem morrer em segundos. E como que o Luffy paga esse custo? Com comida. A segunda marcha. A segunda marcha é o primeiro indício que o corpo do Luffy ele não opera como o nosso. Quando ele acelera o fluxo sanguíneo, ele aumenta a distribuição de oxigênio, a entrega de nutrientes, a velocidade muscular e a combustão energética. É literalmente o que atletas tentam fazer com substâncias legais, só que multiplicado por 1000. Isso tem um preço devastador. Ele queima calorias em um ritmo explosivo, calorias que apenas uma quantidade insana de comida pode fornecer. E não é coincidência que o Luffy só aprendeu a segunda marcha depois de passar 2 anos comendo como um monstro em Hitsukainen. Terceira marcha. Pense na energia necessária para inflar um único osso humano. Agora multiplique isso pelo corpo inteiro. A terceira marcha exige tanto combustível que no começo Luffy literalmente encolhia depois de usar, um sinal claro de esgotamento energético total. Com o tempo ele deixou de encolher, mas não porque a marcha ficou mais barata, mas sim porque ele ficou mais caro. E a única razão pela qual ele consegue sustentar o consumo é porque ele come proporcionalmente mais a cada arco. A quarta marcha, o modo fornalha. A quarta marcha é o momento em que o Oda começa a deixar pistas sobre o verdadeiro sistema por trás da fome do Luffy. Para manter essa marcha ativa, o Luffy precisa manter a pressão muscular constante, inflar, contrair, reforçar a musculatura em tempo real, sustentar haki do armamento contínuo e suportar o gasto energético de manter um corpo gigante sob uma tensão quase que absoluta. Essa marcha consome energia como se o corpo dele estivesse queimando por dentro. E o que acontece quando ele desativa? Ele cai, apaga e se esgota. E só volta quando come. Em Whole Cake é a prova absoluta disso. Luffy derrota Cracker comendo milhares de biscoitos e convertendo tudo em força bruta. A quinta marcha, o despertar que devora o usuário. Quando o despertar chega, o padrão se torna impossível de ignorar. A quinta marcha ela consome energia em um nível incompreensível. O corpo do Luffy ele envelhece instantaneamente porque está queimando a sua vitalidade. Algo que só pode ser revertido se alimentando como um animal faminto. Quando ele enfrenta o Kaido, ele colapsa. Quando ele enfrenta o Kizaru, ele também colapsa. Quando ele enfrenta o Saturno, também colapsa. E só volta, você já sabe, com comida. Cada transformação exige quantidades grotescas de energia, que o corpo do Luffy só consegue repor porque ele come como se tivesse 3 estômagos.
Então agora já temos as 4 fundações. A fome move a narrativa, a fome define sua filosofia, a fome é uma arma tática e a fome é um combustível dos guias. Mas ainda falta a pergunta mais importante de todas. Qual é o mecanismo biológico por trás disso? Por que Luffy consegue converter comida em energia tão rápido? Como seu corpo suporta esse metabolismo absurdo? Por que, cientificamente falando, ele sente tanta fome? Agora que já entendemos como a fome do Luffy funciona na história, na emoção, na filosofia, na estratégia e até nos sistemas de poder, estamos prontos para começar a trilhar o caminho que nos levará até a explicação científica final. E aqui vai um aviso: o que você vai ouvir agora não é algo só plausível dentro da lógica de One Piece, é algo consistente, coerente e sustentado por toda a obra. Mas para chegar lá, precisamos primeiro entender como que o Oda ele constrói o realismo interno de One Piece. Porque o One Piece ele não é um mangá científico, mas ele tem certas regras científicas. Elas só não são tão óbvias, e essas regras precisam ser entendidas antes da resposta final. O Oda ele cria mundos absurdos com lógica interna rígida. As pessoas costumam olhar para One Piece e ver homens de borracha, espadachins que cortam metal, renas que falam, homens peixes, gigantes, magma consciente, mas nada disso é aleatório, tudo tem regras. Regras que não são científicas no sentido real, mas elas são científicas dentro da ficção. Por exemplo, as logias elas seguem princípios elementares próprios. Para Mércias, elas alteram o corpo em padrões específicos. As Zoans, elas transformam fisiologia, comportamento e metabolismo. E principalmente, toda Akuma no Mi reconstrói o corpo a nível celular. Essa é a base que Oda nos dá. Oda já sugeriu que o corpo de usuários de Akuma no Mi funciona diferente por dentro. Vejamos pistas diretas da obra. No SBS, Oda diz que o corpo do Luffy é literalmente borracha por dentro. Chopper, ele explica que as Zoans, elas aumentam o metabolismo, energia, vitalidade e comportamento animal. O Seimei Kan, ou Retorno à Vida, mostra que personagens podem controlar funções internas, como por exemplo, a digestão. A CP9 nos ensina que o corpo pode ser treinado a níveis quase absurdos com técnicas de manipulação biológica. E o despertar de Zoans altera completamente o funcionamento do corpo, instintos e padrões metabólicos. Luffy, ele é usuário de uma Zoan mitológica, o tipo mais raro, e o despertar dele altera até mesmo a cor do cabelo e a textura do corpo. E o que isso significa? Que o corpo dele funciona com metabolismo de categoria divina. E é isso que explica o porquê dele nunca engordar, nunca ficar lento, nunca ficar com dor de estômago, nunca se cansa enquanto estiver comendo, e ele consegue se recuperar de qualquer dano com comida. Mas tudo isso ainda é base, ainda não é explicação definitiva. A fome em One Piece está diretamente ligada ao poder dos Zoans. Todos os Zoans eles apresentam metabolismo acelerado, impulsos instintivos, aumento de energia e recuperação mais rápida. O Chopper ele sente fome o tempo todo em formas que são mais avançadas. Já os Jailer Beasts em Impel Down comem bastante, constantemente. E Kaido ele bebe sem parar para sustentar o seu corpo monstruoso. As Zoans elas devoram energia. E mitológicas devoram ainda mais. A fome é extrema, é um sintoma direto de um metabolismo que opera em níveis diferentes do normal. Agora lembre do que foi dito sobre o fruto do Luffy. Esta é a fruta mais ridícula de todas. Ela carrega a vontade do Deus do Sol. Seu despertar concede liberdade absoluta. Liberdade absoluta consome energia absoluta. E energia absoluta exige fome absoluta. Oda nunca explicou cientificamente, mas deixou todas as peças no tabuleiro. Quando você junta metabolismo de Zoan, elasticidade interna, o gasto explosivo das marchas, recuperação instantânea quando come, colapso quando não come e envelhecimento ao usar a quinta marcha, fica claro que o corpo dele não funciona como um sistema humano. Ele funciona quase como uma fornalha viva.
Uma máquina que transforma calorias em poder de maneira completamente fora de qualquer padrão biológico conhecido. Agora estamos finalmente prontos. Vamos começar a montar a explicação científica real para a verdadeira causa fisiológica que obriga Luffy a comer tanto. E sim, ela é muito mais profunda, complexa e surpreendente do que qualquer fã imagina. Bom, agora não estamos mais falando só de narrativa, filosofia ou estratégia. Estamos entrando nas leis internas da biologia de One Piece. Isso significa duas coisas. Vamos entender como o corpo do Luffy ele realmente funciona e vamos chegar muito perto, perigosamente perto da resposta final. O corpo de borracha por dentro é muito mais importante do que parece. Quando Oda responde no SBS que o corpo de Luffy é borracha por dentro também, muita gente levou isso como sendo uma piada. Só que isso muda tudo biologicamente. Pense comigo, se Luffy tem órgãos elásticos, eles podem expandir mais do que qualquer estômago humano. Se os vasos sanguíneos deles são elásticos, eles aguentam pressões que matariam qualquer pessoa. Se os músculos são elásticos, eles armazenam energia mecânica como molas. E o mais importante, o estômago do Luffy não tem limite rígido. Isso significa que na prática, ele pode ingerir volumes gigantescos. Ele não sofre estiramento celular, ele não recebe microlesões internas, ele não sofre ruptura e ele nunca tem aquela sensação de cheio demais. O estômago dele é literalmente um balão indestrutível. Mas isso ainda não explica por que ele precisa comer. Explica só porque ele pode comer. A digestão de Luffy é instantânea. Isso é quase uma aberração biológica. Humanos, eles demoram horas para converter comida em energia. Luffy, ele consegue converter em segundos. Isso aparece dezenas de vezes. Mas o exemplo mais claro é quando ele come o banquete Holy Cake e ele volta à quarta marcha. Quando ele come Egghead e retorna do colapso. Ou quando ele come após a quinta marcha contra Kaido e recupera a vitalidade absurdamente rápido. Isso significa que o Luffy ele apenas não faz a digestão rápido. Ele transforma comida em energia diretamente, sem processo intermediário normal. É como se ele tivesse um motor bioquímico no lugar do sistema digestivo. Como se fosse uma turbina viva. Mas ainda tem mais. O Oda ele usa o Semekikan como uma pista escondida. Semekikan, ou Retorno à Vida, é a prova de que em One Piece a digestão pode ser controlada. O metabolismo pode ser sim manipulado e o corpo pode operar em sobrecarga por escolha. O Madori manipula o cabelo, o Lucy ele manipula os músculos, o Kaku ele manipula formas, o Fukuro ele manipula a respiração. Agora imagine alguém cujo corpo é feito para isso naturalmente. O Luffy ele não treina o Semekikan. Ele nasce com um corpo perfeito para manipulação metabólica extrema. Mas ainda falta o ingrediente mais importante. O despertar Zoan mitológico e o metabolismo divino. Os Zoans despertados, eles têm um aumento enorme nos instintos, aumento de energia e na sua resistência. Então agora pense comigo, pequeno gafanhoto. Se um Zoan comum já é absurdo, o que esperar de um Zoan mitológico conectado a uma entidade solar? A quinta marcha ela mostra isso, um aumento da temperatura corporal, aceleração do coração com as trombetas da libertação, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta o gasto energético e drena o Luffy tão rápido que ele chega ao ponto de envelhecer. O corpo do Luffy entra em um modo de ultra consumo. Em outras palavras, a quinta marcha ela transforma o metabolismo em uma espécie de chama. E o combustível dessa chama? Comida. Muita comida. Absurda comida. Falta só uma pergunta para resolver o mistério. Agora que já sabemos que o corpo dele é elástico por dentro, ele converte energia imediatamente. As Zoans aumentam o metabolismo. O despertar ele aumenta o consumo. E as marchas elas exigem uma quantidade enorme de calorias. Falta apenas uma pergunta. Que mecanismo biológico real pode explicar tudo isso? E sim, existe uma resposta científica que chega a ser plausível, coerente e até que alinhada com a obra. E ela é surpreendente, elegante e até que faz sentido. Agora nós temos todos os ingredientes espalhados pela mesa. Chegou o momento de começar a conectá-los um por um
para montar o mecanismo biológico por trás da fome insaciável de Luffy. E a partir daqui você vai perceber algo interessante. A explicação científica não vem só de One Piece, ela vem também da nossa própria biologia. Oda não explica diretamente, mas ele deixa pistas tão consistentes que podemos montar um modelo biofísico completo, quase como se estivéssemos analisando um organismo real. O Luffy, ele não armazena energia, ele consome energia em fluxo contínuo. O corpo humano funciona assim: você come, armazena energia como glicogênio e gordura e usa esse estoque quando precisa. Já o Luffy, ele não armazena, ele queima enquanto come. Isso explica porque ele nunca engorda, ele nunca incha de gordura, nunca fica mais lento ou nunca fica estufado de verdade. O corpo dele funciona como uma fornalha sem reservatório. A energia entra e vira ação imediatamente. Isso é um padrão típico de organismos com metabolismo extremo, bem parecido com beija-flores, que precisam comer a cada poucos minutos para não morrer. Um beija-flor come 3 vezes o seu peso de néctar diariamente. Se ele passar muito tempo sem comer, ele simplesmente cai morto. O corpo do Luffy é uma versão mitológica disso. O coração de Luffy funciona como um compasso energético. A quinta marcha deixa isso explícito. O coração dele começa a tocar como um tambor. Isso não é só simbolismo, é fisiologia dentro da obra. Um coração que bate mais rápido, bombeia mais sangue, distribui mais nutrientes e eleva a temperatura corporal, e ativa um estado de hiperconsumo energético, necessitando de combustível imediato. A cada batida, Luffy está queimando energia em uma taxa impossível para um humano. É literalmente impossível que ele sobreviva sem comer durante ou após uma luta. Essa é uma pista fortíssima. A borracha interna, ela impede danos metabólicos. Um corpo humano morreria caso tentasse operar nesse nível. Mas Luffy, ele não é humano nesse sentido. Se os tecidos dele são elásticos, eles não rasgam, não acumulam ácido lático, não necrosam, não aquecem até inflamar, não entram em falência. Ele não sofre o desgaste que nós sofremos. Seu corpo é resistente à própria combustão metabólica. E é por isso que o Luffy ele pode consumir energia quase que infinita. Não porque ele é mágico, mas porque seu corpo não sofre danos colaterais. Isso nos leva ao próximo ponto. O despertar transforma Luffy em um organismo termoelástico. Podemos interpretar a quinta marcha como um estado onde a temperatura interna ela aumenta, a elasticidade aumenta, o gasto energético aumenta, o consumo metabólico aumenta e a capacidade de mobilização de nutrientes também aumenta. É quase como se o corpo dele entrasse em um modo solar, convertendo energia tão rápido quanto recebe. Isso explica porque ele envelhece ao sair da forma despertada. O corpo dele seca, literalmente, porque queimou toda a energia disponível. Sem comida, Luffy colapsa. Com comida, ele renasce. E aqui chegamos ao limiar da explicação final, o ponto onde tudo converge. O Luffy ele precisa comer tanto porque seu corpo funciona como um organismo elástico termogênico. Ele não armazena energia, ele consome energia no exato segundo em que a recebe. E isso sustenta a segunda marcha, move a terceira marcha, alimenta a quarta marcha e acende a quinta marcha. Explica porque ele entra em colapso quando está sem comida. É um mecanismo biológico que torna possível toda a sua elasticidade, sua absurda recuperação, a sua força, sua resistência e seus poderes, e até mesmo a sua transformação em Nika. O Luffy ele é uma fornalha viva, uma turbina biológica, um organismo que transforma alimento em liberdade, literalmente. E é por isso que o Luffy come tanto, porque sem comida ele morreria em minutos. Seu corpo é pura energia em movimento. Ele come porque precisa. Ele come porque luta. Ele come porque vive. Ele come porque é livre. A fome não é um defeito, não é uma piada, não é um exagero. A fome é o coração do seu poder. É o coração de One Piece. E é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar aí seu comentário se vocês concordam ou acham que tudo aqui que eu falei no vídeo é uma loucura, não tem nada a ver com a história. Vamos debater aí no comentário. E eu conto muito com a inscrição de vocês para esse canal aqui dar certo, tá bom? Então, muito obrigado por terem ficado até aqui no vídeo. E se você chegou até aqui, comenta aí, Oda Gênio. E até a próxima. Falou!